Shalom. Gente, bora mergulhar e meditar, porque está vindo algo que a morte vai estar na panela. Que panela, Maria? Na panela das escolas de profeta. Por que a morte está na panela? Porque muitos estão mergulhando nas escolas de profeta, as escolas de profeta que são reais, que o povo de Deus está ensinando muitos, mas esse povo que eles estão entrando nas escolas de profeta, eles não querem a verdade da palavra de Deus. Eles estão entrando lá, mas eles não estão honrando a unção dos profetas. Muitos estão brincando de fazer escola de profeta, mas está comendo da morte, está morrendo. Muitos não estão entendendo o que está acontecendo nos dias que estamos vivendo. Na palavra de Deus está escrito que tinha uma escola de profeta. E os alunos das escolas de profeta resolveu fazer uma comida. E eles colocaram nessa panela, fizeram uma panelinha dentro da escola de profeta. Eles resolveram fazer uma comida. E nessa comida que os alunos das escolas de profeta resolveram fazer, eles colocaram erva daninha. E essa erva daninha começou a morrer, pessoas morrer, aqueles que estavam na escola de profeta. E aí, antes do profeta mandar colocar a farinha nesse guisado, nessa comida, muitos já tinham morrido. Então, o dia que estamos vivendo é isso. Muitos estão nas escolas de profeta para aprender a profetizar, para aprender o ofício do profeta, mas ao invés deles buscar em Deus, eles estão buscando no sistema pagão, porque o sistema pagão é a erva daninha. O sistema pagão é o que está matando muitos que não está compreendendo o profético, aquilo que os profetas de Deus, aquilo que está saindo da boca dos profetas de Deus. Esse povo, eles não estão buscando o discernimento para discernir, para sair logo de dentro dessa panela da morte. Nós estamos vivendo um tempo de Deus que aqueles que deveriam ser boca de Deus nessa terra, eles estão sendo boca de morte. Um povo que deveria estar na presença de Deus, eles não estão entendendo o que estamos vendo e o que está para vir. Está vindo um sacode. Esse sacode é a morte na panela. Esse sacode que está vindo, aqueles que estão brincando, que entram nas escolas de profeta, mas eles estão com a morte na boca. Aqueles que estão envolvidos com o sistema da teologia, aqueles que estão buscando só a teologia, mas não estão aplicando na vida deles aquilo que vem de Deus, não está aplicando na vida deles a farinha sem fermento. Esse povo quer ficar o tempo todo comendo a farinha com fermento. O fermento é o pecado que está matando, é a morte. A morte que está matando aqueles que Deus chamou para exercer o profético. No entanto, eles estão nos seus achismos, nas suas prepotências, nas suas arrogâncias, e eles insistem em não sair de dentro da morte teológica, a morte da panela. A morte da panela de pressão que está para explodir. E vai fazer um arraso no meio desse povo religioso que está adorando a morte. Vai vir dias devastadores para o sistema de Baal. Porque a guerra que estamos vendo em todas as nações não é brincadeira, é cumprimento. Deus está fazendo um sacode nessa nação que está dentro da morte teológica. Esses falsos pastores, esses falsos profetas arrastando multidões
para a morte na panela. Mas esse povo que está na morte na panela, eles não querem se alimentar da farinha sem fermento. Eles querem a farinha fermentada. E aí eu falo, são escolhas, porque a palavra da verdade, a palavra do alerta, a palavra que salva, está sendo pregada. Os profetas de Deus tá colocando a farinha sem fermento nesse guisado. Mas são pouco aqueles que querem ter vida. São pouco aqueles que querem viver. Eles não sabem honrar. Eles não sabem honrar a unção que está na vida da boca do povo que está colocando a farinha sem fermento nessa comida podre. Essa comida podre que esses falsos estão se alimentando, estão morrendo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Ó, lá em 1 Samuel, no capítulo 24, 10, vai falar assim, que Davi encontrou com Saul, olha só essa palavra, Davi encontrou com Saul dentro de uma caverna, e Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, porque Saul estava perseguindo Davi, e Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul ali dentro daquela caverna. Mas o que Davi fez? Davi falou, não, as minhas mãos eu não toco na unção, no ungido de Deus. E depois o próprio Davi foi honrar Saul e dizer a ele, eu tive a oportunidade de tirar a sua vida, de jogar você na morte da panela, mas no entanto, eu não toco naquele que um dia foi ungido por Deus, porque a unção, ela não morre. O que morre é o corpo, a matéria, mas a unção, ela é transferida daqueles que estão honrando os seus mentores, os seus mestres. O mestre pode até morrer fisicamente, mas a unção do mestre, ela não morre. E as pessoas que estão indo nessas escolas de profeta, eles não estão entendendo o valor da honra. Além de não entender o valor da honra, não entende que o povo de Deus está colocando a farinha sem fermento nessa morte, nessa panela da morte. Que o povo de Deus, os profetas que têm a boca de Deus, a boca que se alimenta da palavra, que a fonte de vida é a palavra, que nós estamos semeando uma revelação. A sabedoria a qual vem não é de nós, é do Espírito Santo, porque a revelação da palavra é Yeshua HaMashiach. Ele é o Rei da Glória. Ele é onde nós abrimos a nossa mentalidade, o Rei da Glória nos conduzir nesse tempo que estamos vivendo hoje, para alertar esse povo da morte na panela, da morte nas escolas de profeta. A escola de profeta é o tempo que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma grande escola de profetas e só vai sobreviver aqueles que estão buscando a palavra, aqueles que estão saindo da morte teológica, aqueles que estão saindo dentro do sistema de Baal. Agora você presta atenção, meus irmãos. Quantos falsos aprendizes da escola de profeta vai morrer nesses dias que estamos vivendo? Morrer nas comemorações de Baal. E toda a humanidade vai ver com os próprios olhos a morte dos falsos pastores, dos falsos profetas dentro da panela de morte, chamado teologia da Jezabel, teologia de Jezabel, teologia do Baal, teologia dos midianitas, teologia do jebuseu, fariseu. Quantos profetas que vai declarar a sua morte nos dias que estamos prestes a viver? É hoje no presente e amanhã no futuro. Esse povo, eles não querem compreender e eles não querem sair dessa morte. Está na escola de profeta verdadeira? Está, porque o vinho novo está sendo derramado, servido. Mas eles são umas víboras surdas. A intenção deles é fazer do povo comércio e a intenção deles é a arrogância, a fome por aquilo que está aqui embaixo. Eles têm fome por aquilo que os olhos deles estão vendo. Eles estão vendo só a matéria.
Eles estão vendo só a erva daninha que o mundanismo está oferecendo para eles. E eles estão morrendo dentro da escola de profeta verdadeira. Os falsos profetas, quanto mais se alimenta da erva daninha, pior é a morte deles. Mas o povo de Deus, como está escrito em Ezequiel 2, gente, eu vou abrir essa palavra aqui, porque assim, é incrivelmente, olha, o povo de Deus, quem Deus está enviando para essa terra para proclamar, declarar a vida, onde tem a morte na panela, está em Ezequiel capítulo 2, lá no versículo 4, que diz assim: os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. E Deus fala: eu te envio a eles, e lhes dirá assim: eles que ouça, que deixe de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, tu, ó filho do homem. Parei. Quando Deus fala filho do homem, quem é o homem que Deus está falando? Filho do homem é a palavra, é Yeshua HaMashiach, o verbo que se fez carne. Ele é o homem, ele é o povo, ele é a nação, a qual aqueles que derem ouvido à revelação, aqueles que tiver andando na lei, no caminho reto, que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, esses são os filhos do homem, esses são os filhos da unção, esses são os filhos que estão debaixo da graça. E esses falsos aprendizes da escola de profeta, eles não querem entender, não querem compreender o que a farinha sem fermento que estão semeando, mas eles querem a farinha fermentada, a farinha da morte, a farinha do sistema teológico. A morte teológica é a farinha com fermento. Esse povo hipócrita não quer buscar em Deus. Não quer buscar. Mas eles querem buscar a morte na panela. É incrivelmente o que estamos vendo com os nossos olhos. Um povo mergulhado no vinho podre, embriagando com o sistema teológico, o vinho podre. A erva daninha que está matando muitos que deveria ser profeta para Deus. Mas ele está sendo profeta do caos, profeta da morte. Eles estão na grande escola de profeta, mas a carne deles é fraca e o espírito deles já morreram. Já morreram dentro dessa panela, dentro dessa erva daninha. Toda a revelação que vem da palavra de Deus é: nós somos o povo, uma nação israelita, porque Deus falou que a salvação vem de Israel. Quem é Israel no dia que estamos vendo hoje? Quem é o povo gentil que voltou para a casa do Pai? Quem é o povo herdeiro da palavra? É aqueles que estão alertando na grande escola de profeta, na grande congregação, aquilo que o sistema teológico está matando a humanidade, na mentira, no engano. As pessoas, elas se tornaram frequentadoras dessa escola de profeta, mas a cabeça delas está na morte da teologia. Eles não querem a revelação que vem da palavra de Deus, no entanto, ele está buscando a morte, as suas vidinhas na hipocrisia, fingindo que é cristão, fingindo que é frequentador de templo, mas as suas vidas estão na morte, a sua casa a sua família está na morte, a sua família está morrendo no álcool, nas drogas, na prostituição, e os pais não querem acordar, são frequentadores de templos religiosos. A religião é a erva daninha que está matando a humanidade. Por quê? Porque eles não querem olhar para o Rei da Glória, eles não sabem que a salvação é diária. No entanto, eles querem viver, porque está escrito nas palavras de Deus: quando Jesus voltar, cadê a fé? O povo está fazendo está casando, se dando em casamento, vivendo nos seus bailes, nas suas porcarias, frequentando os seus templos da teologia, frequentando os seus templos, a morte na panela, a erva daninha. Então, essa palavra de Deus, onde essa grande escola de profeta que nós estamos, a escola de profeta, muitos não querem se alimentar da farinha sem fermento, que os profetas estão colocando na panela da morte.
Eles querem continuar comendo da mentira teológica, eles querem continuar comendo daquilo que os falsos pastores e os falsos profetas estão semeando, a morte na panela. E esses pastores, eles estão sim na grande escola de profeta, a escola de profeta real, é verdadeira. Os falsos pastores estão aqui, em Ezequiel, semeando, profetizando a verdade, mas eles têm os corações tão duros, eles estão tão obstinados por aquilo que vem do mundanismo, pelo alimento podre que eles estão se alimentando, eles estão alimentando com uma falsa teologia, porque esse povo não sabe o que é a teologia da prosperidade. A prosperidade vem no nosso primeiro buscar o reino do céu. A prosperidade vem do reino do céu. Eles não estão compreendendo, mas eles querem a riqueza terrena, que é a erva daninha, que está matando o povo de Deus. E esses falsos pastores que vai comemorar sim, em poucos dias, eles vão declarar publicamente que eles estão se alimentando dessa erva daninha. Quantos grandões que se diz profeta das nações, eles estão alimentando da erva daninha, da morte na panela, e estão arrastando multidões, e eles ainda comemoram. Milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores, mas esse povo está sendo arrastado para a morte teológica, para a morte daquela mentira que eles estão pregando. Eles estão sendo arrastados para a víbora surda, é a teologia sem revelação. A víbora surda é o vinho podre, a qual veio antes do vinho novo que está sendo servido agora. Esse povo não está entendendo, não está compreendendo. E muitos não conseguem ver o povo ungido de Deus pregando a palavra da revelação, pregando a palavra da verdade. No entanto, eles querem comer da erva daninha. Nas escolas de profeta, nós estamos aqui dando instrução na grande congregação. A grande congregação é isso aqui, gente. A rede social pode ser uma grande congregação? Pode. A rede social é uma grande escola de profeta? Sim. Para que esse povo saiba a diferença da morte, da erva daninha. Também que os falsos pastores estão preparando para muitos comer, e muitos estão comendo. Porque assim, a alma ferida e machucada desse povo, eles não estão entendendo que ele está se alimentando do achismo. Ai, eu chorei, eu fiquei emocionada dentro do culto. Lá no culto, o pastor levantou a mão, fulano foi curado, cicrano foi curado, que teve revelação do RG de tal, do nome de tal. Meu, isso daí é morte na panela. Porque a palavra de Deus, Jesus falou assim, não conheço vocês, bando de víbora surda. Vocês usou o nome de Jesus para curar, para expelir demônios, sei para quê, não sei para quê. Mas a vida de vocês estão na morte da panela. Vocês estão se alimentando da erva daninha. Porque a unção que um homem de Deus, uma mulher de Deus carrega, ela não morre. O que morre é o corpo físico. O que morre é a inteligência. O que morre é o sistema teológico que está matando aqueles que estão com a cabeça podre e não quer abrir para o novo, não quer abrir para o vinho novo. Esses falsos pastores de coração duro e obstinado, eles estão espalhando a morte dentro da escola de profeta, dentro da grande congregação, no meio do povo. Esse povo está com o coração rebelde, obstinado. Eles estão, e não se assuste, o sacode das nações que está vindo aí, meus irmãos. Cuidado com o emocionalismo, viu? Não é para ter o emocionalismo, porque nós temos que entender uma coisa. O sacode das nações que está vindo é para o povo que está se lameando no chiqueiro dos porcos. O sacode das nações que está vindo aí é para os falsos pastores que já estão na morte na panela. Eles já estão mortos. Entenda. Esse povo que ele não quer sair da morte na panela, eles já morreram. Eles não têm mais vida em Deus. A vida deles é aqui no físico, na morte da teologia. Eles não querem se deixar ser transformado num vinho novo, como está escrito nas bodas de Caná. Esse povo, eles não estão entendendo uma palavra chamada ketubá, que é o pré-contrato que temos através do sangue de Jesus derramado na terra. Nós somos a terra. E se essa terra não clamar, se essa terra não buscar, se essa terra não
produzir a boa semente, está tudo morto, ferrado e perdido. Está dentro da morte da panela da grande escola de profeta. Os profetas de Deus estão lá para semear a farinha sem fermento, para que a morte não venha na vida de muita gente. Mas esse povo, eles querem ser arrastados mesmo para o meio do curral, igual uma boiada, para ser abatido. Só serve para ser abatido. Esse povo sendo arrastado por essa morte teológica. Ai, eu vou fazer ali a campanha do Salmo 91, que você vai ser curado, que você vai ser libertado, que você vai isso, vai aquilo. Não vai coisa nenhuma. Se esse povo continuar na morte dos seus pecados, vai morrer cada vez mais. Não adianta você ficar orando em Salmo 91, em Salmo 23, sendo que a tua vida está no lixo, meu irmão. Sendo que a vida de muitos não está sendo reavivada, não está sendo saída de dentro da morte da teologia. E a família matando os outros irmãos dentro da sua própria casa. O filho envolvido com droga, o filho a traição que está havendo entre casais e pais e filhos. A hipocrisia que falsos pastores vão para os púlpitos quer pregar uma palavra, mas a casa deles é morte, a vida deles é morte. Eles não vivem o que pregam, eles não respeitam a palavra de Deus. Ele está achando que prostituição contra a palavra de Deus é o quê? O que esses falsos pastores imaginam? O que é se prostituir contra a palavra de Deus? Eles pregam uma coisa, mas eles vivem outra. Eles pregam contra a rebeldia de Jezabel, no entanto, eles vão colocar dentro da casa deles mesa para Jezabel. Eles vão declarar: ai, Feliz Natal, Feliz... Então vão colocar aquelas comidas sacrificadas a ídolos. Vão colocar aqueles negócios amaldiçoados. Sabe um negócio que eles colocam na porta assim? Um negócio que eu não sei como chama. Aquilo ali é a coroa de morte. Eles estão invocando o espírito da morte. Um povo de Deus obstinado para invocar o espírito de morte, meus irmãos. Um povo que ainda vai nos bailinhos invocando a miséria para a vida, para a alma, para o corpo, para o espírito. E está morrendo na panela da erva daninha. Esse povo acha que os tempos que estamos vivendo é para vocês viver as suas próprias vidas da mentira, do engano. Eu vejo aí pais oferecendo seus filhos para Moloque, colocando seus filhos numa prostituição infantil. Os pais não têm vergonha na cara. Perdeu a vergonha na cara. Tá colocando seus filhos na morte da panela da erva daninha mundana. Ai, que bonitinho. Ai, que engraçadinho. Ai, que isso, que aquilo, que aquele outro. Entregando seus filhos para prostituição infantil. Vai colocar os seus filhos no colo do velho pedófilo da roupa vermelha chamado de Noel. A filosofia dos nicolaítas é a morte na panela, é a morte do povo, é o sacode das nações. Agora, quando vir uma peste do Egito, entenda que esse povo já está morto, porque a vida deles é no meio da morte. É isso que eles estão buscando. É isso que esse povo está invocando. Esse povo está invocando altares para a morte. E são um bando de víboras surdas que não quer entender e compreender a palavra do despertar que estamos pregando. Sai do meio do pecado. Sai do meio das suas vidinhas de mentira, de engano. Sai de dentro da panela da morte na grande escola de profetas. Sai daí. E muitos tá proclamando para multidões essa palavra da morte. Essa palavra que está matando a guerra, as suas paixões pelos seus templos, as paixões pelo sistema religioso da besta, as paixões pelo o sistema do dragão, esse sistema que aprisionou a mentalidade. O povo ficou cativo no meio de uma mentira, de um engano. E eles não entendem e não compreendem do que estamos falando e o que estamos pregando. Vem um bando de cão incorporado no espírito da religiosidade, latindo.
aqueles que têm boca de Deus, os homens de Deus e as mulheres de Deus. Vem um bando de cão latindo atrás, sabe? Eles sabem que estão perdendo tempo. Esses falsos na morte da panela, na grande escola de profetas, eles estão perdendo tempo. Tentando se levantar contra o povo de Deus, tentando matar aquele que tem unção, meu querido. A unção, ela não morre. A unção, ela é genuína. A unção é o dom que o Espírito Santo nos concedeu para pregar uma palavra da verdade. Para mandar se lascar esses falsos pastores, esses falsos profetas arrastando multidões. Eles têm que ir se lascar. Por quê? Porque eles já estão mortos. Eles estão mortos, não quer sair, não quer se arrepender e não quer comer a farinha sem fermento. Que é o que cura. A farinha sem fermento é a palavra de Deus que estamos sendo revelada. Eles acham que, tipo assim, o Antigo Testamento é maldito. O Antigo Testamento, Jesus veio e já anulou. Olha quanto a víbora surda, olha quanto a víbora deixou esse povo surdo, coração duro e obstinado. Esse povo, igual umas bestas, se fazem de besta dentro do sistema da besta. Ai, minha religião, ai, o templo que eu frequento, ai, o pastor que tá morto lá dentro pregando a mentira, ai, é meu lugar, lá é meu lugar sim. O fogo do inferno também é o teu lugar para tu que fala desse jeito. O fogo do inferno é para aquele que tem a mentalidade bloqueada, tapada, tá queimando o fogo do inferno. A desgraça tá na vida deles, a desgraça. A maldição está na vida deles, mas eles não têm visão, eles não são visionários. Eles não querem o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele quer o Deus Baal. Esse povo está na morte do Deus Baal. Os altares caídos do Baal. Eles tentam ainda levantar os altares caídos da Jezabel. Eles estão incorporados no espírito da rebeldia da Jezabel. Eles estão incorporados nas profetisas, chamado Asherá, profetisa Ana, profetisa lá da Lilith. Eles estão invocando isso daí. Sabe? É só você sair na rua, você vê uns frequentadores de templos da deusa Asherá. Você sabe quem que é a deusa Asherá? Eu não vou falar aqui porque muitos ainda estão com a mente tão cativa que eles não estão preparados para ouvir a verdade. Esse povo dentro do sistema religioso, a mentalidade deles está morta. Eles estão mortos e eles não estão preparados para ouvir a revelação da palavra verdadeira. Eles estão prontos para ouvir a papinha religiosa. Eles estão prontos para comer o guisado da morte na panela. Isso eles estão preparados para comer. E eles estão comendo. Está comendo, está se infartando e está morrendo. Matando a sua família, porque assim, quando eles comem da erva daninha, a morte também se espalha para a casa toda, contamina a casa. Contamina o lar. Os pais comem da erva daninha, da morte, e contaminam os próprios filhos. Porque os pais têm poder de cobertura espiritual na vida dos teus filhos. E se a mãe come da erva daninha, os filhos também vão morrer. É isso que é. É a maldição da terceira e quarta geração. Se os filhos não tomar atento e não sair de dentro da panela da morte, vai morrer também. É por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, Abraão, que é povo idólatra. E o povo não consegue entender que nós estamos aqui vivendo na fé de Abraão, que nós somos filhos de Abraão no tempo que estamos vivendo. E nós estamos aqui para herdar as promessas. Nós estamos aqui, nós somos herdeiros da promessa, das bênçãos da promessa de Abraão. Porque os filhos que voltam para a casa do pai, que voltam para Israel, que voltam a se alimentar da comida kasher, da comida verdadeira, do preceito alimentar bíblico, esses não vão morrer. Mas aquele que está alimentando da morte da panela, da erva daninha, esse povo está morto e aqueles que estão comendo vai morrer também. Vai morrer também. Porque está na escola de profeta, mas quer comer da comida estragada. E ter uma infecção alimentar. E está morrendo. Vai morrer com as infecções alimentares. Por quê? Porque não quer a comida kasher. Quer a comida podre. Não quer a comida do preceito alimentar que Deus já falou, não come. Um povo duro, de coração duro, está comendo e está morrendo. Está comendo o urubu, aquele urubu que voa nos mares. Sabe quem é o urubu que voa nos mares? Quantas pessoas estão comendo aquela comida contaminada? Aquilo ali é lixo. É lixo. Quantas pessoas que estão comendo
O animal que se alimenta de porcaria. Não, mas hoje em dia, Maria Ruas, os porcos se alimentam da ração que os criadores dão. Gente, o verme que come a mente, que come a inteligência, continua lá. Continua lá. O verme é o espírito que tem no porco, que o verme não morre. O verme, quando você come a comida contaminada, o verme, o espírito maligno que está naquela comida, entra no teu cérebro, na tua corrente sanguínea e causa muitos males que mata o corpo, que mata a inteligência, que mata a sabedoria da humanidade. Esse povo é tão besta que eles não entendem isso. Quem é o ser humano para anular aquilo que Deus falou que é maldito? Quem o homem está pensando que é? O homem. Meu irmão, o homem, ele é nada. Ele é um sopro, ele é pó. O dia que Deus falar morre, tu morre. Se Deus falar vive, tu vive. Se Deus falar morre, tu morre. É um milésimo de segundo. No entanto, tem aí uns falsos pastores que eles... Não é pecado não. Não é pecado não, sua topeira surda. Não é pecado não, sua topeira surda. Que muitos estão morrendo por comer comida estragada. Suas falsos profetas topeira. Falsos pastores topeira. Além de você comer e você fala para os outros comer que não faz mal. Não, você não entende que está matando o teu corpo físico. Você não entende que essas comidas amaldiçoadas causam obesidade, pressão alta, depressão, opressão, síndrome do pânico. Vocês não entendem isso. Será que esse povo não entende, não compreende a revelação da palavra de Deus? Ou esse povo está caçando o quê? Tá caçando o que no mundanismo? Tá caçando ouvir o quê? A morte? Tá atrás da morte? Vai morrer mesmo. Tá atrás da morte? Cuidado, que a morte te acha. Você tá comendo comida estragada, amaldiçoada? Cuidado que a morte te acha. Você tá comendo a comida da morte teológica? Cuidado, você vai cair lá, dentro da panela. Você vai cair de cara nessa panela, dessa erva daninha. Você vai cair de cara da panela onde está a morte. Os falsos pastores estão prontos para colocar a farinha da cura, mas é para quem quer. A farinha da cura é colocada no prato daquele que quer sair da morte. Mas são poucos os que querem. Poucos. Por quê? Porque não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço de consertar suas vidas. Não quer pagar o preço de ser oferta viva no altar de adoração a Deus. Eles não sabem o que significa oferta. Eles não sabem o que significa honra. Eles não sabem o que significa sair da morte da panela. A humanidade está desse jeito porque a fé não é para todos. A fé é para inteligente. A fé é para guerreiro que sabe guerrear. A fé é para um povo, para um filho pródigo que já voltou para a casa do pai. Isso é a fé. E se você não quer voltar para a casa do pai, você vai ficar dentro do chiqueiro dos porcos, comendo carne do porco. Você pode ser um grande profeta, você pode ser um grande pastor. Os pastores também morrem, os profetas também morrem pela ignorância. Pela ignorância de comer a comida da morte. Pela ignorância de comer a comida contaminada. A morte do corpo, da alma e do espírito. A unção que você carrega vai sair. Vai ser transferido para outro. Simples assim. Saul. A unção de Saul não morreu. Mas o Saul morreu sem a unção. Ele poderia ter morrido igual Davi. Davi morreu, carregou a unção. A unção não saiu de Davi. A unção só saiu de Davi depois. Mas Davi morreu com a unção. Do jeito que ele foi ungido. Ele morreu com a unção. E muitos não querem. Muitos até já tiveram a unção. Mas assim que eles comeram da comida podre da morte da panela, perdeu a unção. Tá só com seus achismos, as suas ideologias e filosofias da morte. Eles não entendem, não compreendem a revelação da palavra. E isso é triste de ver. Isso é muito triste de você presenciar o que está acontecendo hoje. Tantos pastores, tantos profetas que deveriam ainda estar dando aula nas grandes escolas de profeta. No entanto, eles estão mortos. Mergulhado na panela da erva daninha. Isso é triste da gente ver. Tantos que tinham até uma unção para libertar o povo de Deus cativo, de coração duro e obstinado, mas no entanto comeu do guisado da erva daninha e está morto. Morto e não aceita mais
os profetas de Deus colocar a cura neles. Não aceita mais. O coração deles está duro e obstinado. Estamos assim. O tempo de Deus estamos vivendo. E são muitos aqueles que querem ver. São poucos aqueles que querem seguir. É dessa forma, é desse jeito. Shalom, shalom, meus irmãos. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, o nosso advogado de defesa, que nos defende quando nós nos arrependemos. E nós tiramos o acusador, o advogado, o promotor de acusação, a gente tem que anular a boca dele. Aprenda a anular o promotor de acusação. Aprenda a anular a boca do adversário. Mas isso é se você mergulhar no conhecimento profético. Shalom, shalom, graças a Deus, né?